Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. As substituições surtiram efeito, porque você tem qualidade de elenco, você tira um Ayrton Lucas, põe um Alexandre, você tira fulano, põe um Juninho, enfim. Mas e o Gerson e o Arrascaeta? E quando eu falo que o torcedor tá mimado, tá mal acostumado, é que, de fato, com o que o Flamengo vem apresentando nos últimos anos, a expectativa tem sido essa. Havia 2 anos que o Flamengo não ganhava um jogo fora de casa na Libertadores. Tem que entrar, mas aí tem a estatística da Venezuela também. Conta? Não, não conta. Não, que nunca perdeu lá? Não conta. Ah, beleza, também conta. Acho que tem conta ponto tudo, aí. mas assim... eu penso assim, Libertadores é uma competição tão diferente do que a gente está acostumado aqui de futebol brasileiro, porque você vai ter jogos que você vai jogar bem, vai ganhar, vai ter jogos que você vai jogar bem, vai empatar, de repente, vai tomar um gol no fim. O Palmeiras ontem poderia ter saído de lá com 2-2, né? O Flamengo também. O Flamengo também. Vai ter jogos que você vai dar espetáculo e vai ter jogos que você vai jogar pelo resultado. E aí, ao final de uma campanha, se você for campeão, você não vai lembrar, lá contra o Tátira foi assim. Mas vai isso lembrar era que a jogo vitória pra foi jogar por importante. resultado aqui? Eu acho que tem que ganhar. Eu acho que tem que ganhar. Esse é o jogo que você tem que ganhar. Se você puder jogar, como diz o Felipe, como falava o Jorge Jesus, com notas artísticas, o Felipe gosta e herdou isso do Jorge Jesus, ótimo, maravilhoso, é legal pra caramba. Como foi o Bahia e Inter, várias notas artísticas. Mas tem hora que não dá. Por isso que eu acho que o peso da derrota do Botafogo foi maior do que normal, entendeu? Porque o jogo, como ele se apresentou, tinha a possibilidade de você, pelo menos, sair com um empate daquele jogo. Fora que a gente está falando do atual campeão, né? Que é sempre uma motivação a mais para quem está do lado de lá. Tá do outro lado. Acho que assim, o torcedor do Flamengo tem que se preocupar se durante 3, 4 jogos daqui para frente, o padrão de atuação do Flamengo foi igual ao de ontem. Contra o Inter já Exato, mostrou. então aí você fala, opa, tem alguma coisa que não está acontecendo. Mas assim, um jogo, é impossível você jogar 70 jogos bem num ano. Então, é impossível. Ainda mais considerando que essa régua que você citou antes, que a régua está lá em cima e o torcedor do Flamengo quer espetáculo, porque de fato está mal acostumado, porque viu muito espetáculo, viu muitas conquistas, então acha que aquilo ali é a regra, né? Qualquer coisa menos que isso é péssimo. Só que o que a gente viu ontem não foi esse time aí, porque era um time que estava sem Arrascaeta, sem Gerson. E aí minha pergunta é, essa régua deve ser mantida, inclusive a equipes, não dá para chamar de alternativas, não era uma equipe alternativa, mas também não era o time titular do Flamengo em campo. Eu acho que pode. E esse era o Flamengo, ontem. Eu acho que pode. Pode manter a Mais régua? que tenha... Ainda é um ótimo time, tá? Ainda é um ótimo time. Dá uma olhada ali, você vê. Goleiro, 2 zagueiros, 2 meio-campistas. Você tem o Bruno Henrique e o Araújo. 2, 4, pelo menos 6 jogadores ali são considerados titulares. Então, mas aí quando a gente fala, mesma discussão do Botafogo, vou voltar ali porque muito torcedor fala, mas só perdeu 2 peças, assim, mas Luiz Henrique é Almada. No caso do Flamengo, Gerson e Arrascaeta. No coração do time, no meio campo. Exatamente. Lateral, a gente acabou de botar um lateral na seleção brasileira, e aí ontem, ó. O Varela também é lateral da seleção. Não da brasileira. Então, Não da, inclusive, tá passando por favor, né? Não da brasileira, para não dizer que eu tô falando que o Varela é brasileiro. Mas tá passando Mas, enfim, sufoco. o que eu acho, Mário, é que dentro desse time, dá para jogar bem, mesmo sem Arrascaeta e Gerson. Então, talvez esse seja o ponto negativo do torcedor. Mas a gente tem Dá pra elenco. jogar mais do que... Mas não vai ser nunca o time com Arrascaeta e Gerson. Só que tem uma observação que às vezes as pessoas esquecem e que ontem foi falado na transmissão. Deportivo Táchira, ele abre mão do campeonato estadual dele, ou seja, ele tira o time todo no campeonato venezuelano, A Liga Nacional. põe o time reserva para estar com o titular contra o Flamengo. Então você vê a importância. O que o ano passado o Flamengo penou quando abre mão das primeiras rodadas do Campeonato da Libertadores para jogar a final do Campeonato Carioca e depois paga um preço muito caro, porque classifica em segundo e aí todo aquele contexto que aconteceu de ter que decidir fora de casa. Então, essa prioridade, nesse jogo, o Flamengo aprendeu, porque ele levou os melhores. Não tinha o Arrascaeta, não tinha o Gerson, não foi porque ele deixou os caras aqui, não tinha possibilidade porque eles estavam contundidos. Então, esse é um aprendizado do Felipe Luiz, de mesmo dentro de um contexto, ele levou quem estava melhor. E é bom esse time, dá para fazer mais do que fez ontem. Mas aí entra aquilo que eu falei, a logística, o cansaço, o entrosamento, o adversário frágil, que só se defendeu. Eu acho que isso é que muita pega coisa. muito, Eric. Mas eu acho que, assim, a atuação de ontem, ela revela menos uma questão dentro de campo e mais uma questão fora de campo.
ainda que o elenco do Flamengo seja, para muita gente, o melhor elenco do Brasil, eu acho que o elenco do Flamengo tem duas lacunas que são importantes e que, de alguma maneira, acho que a diretoria está tentando trabalhar nisso ou vai trabalhar nisso. Assim, o Flamengo não tem um reserva para o meio-campo, não tem um reserva para o Arrascaeta. E o Arrascaeta é uma questão que ela não vem de hoje. Ela já vem de 1 ano e meio, 2 anos para cá, que o Flamengo não tem um reserva. Ah, não é fácil achar um jogador do nível do Arrascaeta? Eu também concordo, não é fácil. Mas você precisa procurar, você precisa tentar encontrar alguém que faça aquela função, pelo menos. Porque aí, quando você não tem o Arrascaeta, o que acontece? Ou você usa o Plata, que nem é muito a dele, ou você joga como o Felipe tentou jogar ontem, com 4 caras lá dentro, empurrando a defesa para trás e tentando fazer um jogo mais direto, de circulação rápida de bola, para aproveitar a velocidade dos caras na frente. Então, eu acho que ontem diz mais sobre o trabalho da diretoria do que propriamente do Felipe Luiz. Olha só a dificuldade, Eric. Nem na seleção brasileira a gente tem não é um cara fácil. que execute a função do Arrascaeta, que é aquele número 10. E a ideia Apesar de seleção? a gente ter, né, o Alan Patrick aí pedindo passagem. Agora tem uma vai falar observação, O né? próprio Matheus Pereira, que deu uma caída, tá? No ano passado também é esse tipo de jogador. Veiga. O Veiga, o Maurício. Que também caiu, né? O Maurício, que está machucado, enfim, são jogadores que A você ideia da seleção uruguaia, vocês não gostam? Do Arrascaeta fazendo a dobradinha? Quer dizer, no caso da seleção uruguaia é o contrário, né? Porque é o Arrascaeta que é reserva do De La Cruz. O Felipe ontem tinha a possibilidade de usar mais um jogador no meio, o Alan, como titular, e adiantar um pouquinho o De La Cruz também. Mas ele tinha jogado com esse jeito contra o Inter, né? Só que era o Juninho e não o Cebolinha. Isso. E ele repetiu o que tinha na cabeça dele dado certo, principalmente no segundo tempo contra o Inter, quando o Flamengo jogou muito bem, né? Não, só um ponto de observação que o Eric falou sobre a questão da diretoria. A diretoria até trouxe esse jogador, né, para um possível desfalque do Arrascaeta, que foi o Alcaraz. Foi a outra Não deu diretoria, certo, né? Só que não deu certo. Foi o ex. Entendeu? Só que não deu certo. E aí, dentro daquilo que era de possibilidades, o Alcaraz seria esse reserva imediato do... Não deu nem tentar mudar, né? Porque... É a história do imediatismo. Exatamente. Em 2 jogos não se mostrou capaz, é porque não serve para nada. Tá? Porque fazem, lógico... Ele não ficou nem um ano. A comparação lá, o cara custou tanto, tem que... Não é que funciona assim, entendeu? E o cara ter custado tanto não diz nada sobre ele. Não sei se o Júnior e o Henrique concordam comigo. Eu achei que ontem o melhor jogador do Flamengo foi o Pulgar, o volante. Olha quanto tempo o Pulgar demorou até hoje ser uma unanimidade. Todo mundo fala, caramba, esse cara realmente ele tira ele, tem um desequilíbrio. Faz falta quando ele não joga, né? Bate, hein? Ele demorou um tempo. Mas ele tá batendo, hein? É grosso, Há muito tempo rapaz. eu não vi um cara bater que nem o Pulgar bate, viu? Isto é Libertadores. Mas ele tá Mas demais, não é só maestro. Libertadores, Isto é não. Libertadores. Diz que no condomínio também. Aquela sede insaciável de vitória o tempo todo. O que é muito difícil, o Muricy falava sempre isso. O difícil não é você chegar, é você se manter com essa mesma sede insaciável de conquista. Entendeu? Isso é uma coisa que ele está tentando incutir na cabeça dos caras para que se mantenham sempre no mesmo nível. O fato de o Flamengo não ter perdido só um jogo sob o comando do Felipe, eu acho que faz com que essas expectativas, às vezes, elas ficam muito maiores do que precisam ser. O Flamengo vai perder jogo na temporada. São 70 jogos na temporada. E a gente nem tá falando de uma derrota, é importante lembrar, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio também nessas análises, assim. Vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal e vai empatar, vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal e vai perder, vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal, ou mais ou menos, e vai ganhar, como aconteceu ontem. Tudo é muito exacerbado, eu acho, sabe? Muito intenso, eu também percebo dessa Mas eu dessa acho, maneira. mas isso é fruto. A gente falou do Palmeiras, que conquistou tanto, no Flamengo que conquistou tanto. Quem conquista tanto Fica meio paga esse refém, né? preço. Joga a régua lá em cima, né, mano? Paga Fica esse meio preço, refém, não tem jeito. A gente começa a querer, não, porque já fez, então tem que fazer sempre. Às vezes não é assim que funciona, né? É esse imediatismo que a gente está querendo que o Palmeiras, passando por uma transformação, jogue o que jogou em 23, 24. O caso do Botafogo também. Mudou técnico, perdeu peças importantes, contratou muita gente, mandou embora, entre aspas, muita gente, enfim. Teve uma mudança de perfil de elenco no Botafogo também. Aí você vai, por exemplo, os clubes que contratam grandes jogadores, aí quando chega na época da data FIFA, eles são penalizados, né, pelo fato de ter conseguido contratar grandes jogadores. Quer dizer, é uma incoerência, né, porque o calendário não ajuda. Então você deixa de contratar? Não vai deixar de contratar, entendeu? Essas incoerências que a gente às vezes analisa e passa um pouquinho do ponto.
Bom, aliás, a contratação, né, tá ali, bem no meio do nosso telão do Flamengo para a temporada, a aposta foi o Juninho. O Flamengo trouxe 2 jogadores, né, Mari? É o Juninho e o Danilo. Danilo também, mas eu acho que o Danilo a gente já sabia, né? Não, eu quero dizer o seguinte, não foi um clube comprador nesse ano. Ah, né? não foi. Só 2 jogadores. Não, foi econômico, foi econômico. O Danilo a gente já sabia o que podia apresentar e também já devemos considerar. Não está na sua melhor fase, né? Está sentindo já a idade, que é o natural, inclusive. E o Juninho era uma grande incógnita. Estou usando era. Não sei se para vocês ele já se mostrou jogador de reforço do Flamengo. Veio como o melhor brasileiro do Azerbaijão, né? Alguém via Juninho no Azerbaijão? Talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui. De repente vocês viram e não, ele jogava pra caramba. Eu não vi. Mas por isso, para mim, ele se mostrou uma incógnita. Porque quem era? O Igor Jesus também veio mais ou menos numa prateleira desse tipo, né? Que a gente não tinha um conhecimento muito grande a respeito do Igor e terminou chegando na seleção brasileira, né? É um jogador que veio assim também, a gente nunca tinha ouvido falar, o Emerson Sheik. Também chegou assim no Flamengo e virou campeão de tudo aí, Flamengo, Fluminense, Corinthians e tal. Acontece, o Maestro falou algumas características do Juninho e eu concordo. Ele é um cara que tem muita força física, uma velocidade que chama a atenção e tem isso aí, uma impulsão. No jogo contra o Inter, ele subiu no 3º andar para cabecear uma bola que o Rocher fez uma boa defesa. Agora você vê o tanto que ele subiu subiu mais do que a bola, fez de peito o gol. Então, ele vai ter uma adaptação e eu acho que o que é o mais interessante nesse processo, só para te passar a palavra, Rick, que eu acho assim, foi um jogador que o Felipe viu, analisou e falou, ok, eu quero. Eu acho que isso é o processo. Não veio assim, e aí, Felipe? Já estava aí. Posição. Ele quis, ele olhou junto com o José Boto, junto com o pessoal do departamento de scout do Flamengo, analisou e contratou. E não foi barato, ele custou aí uma fortuninha. Então, assim, o Felipe vai saber a melhor maneira de usá-lo. Sabe que, na minha opinião, qual é o maior problema desse questionamento do Juninho? É porque o pessoal está comparando ele com o Pedro. Então. E o Juninho não é um centroavante que nem o Pedro. Ele é um mais um segundo Gabigol, atacante, né? Exatamente. Então, assim, não vai esperar do Juninho, claro que se ele puder e fizer, é ótimo para o Flamengo. 20 gols na temporada, 25 gols, não. Mas ele vai ser participativo naquilo que é a característica dele, que é isso que o Maestro falou. Uma intensidade, uma infiltração, um jogador mais participativo, um jogador que entende o jogo jogado. Então, essa é a cobrança que tem em cima do Juninho. Mas ele veio para o lugar do Pedro. Não, ele não veio para o lugar do Pedro. Eu tenho certeza que o Felipe, quando contrata, ele tem outras características, outras valências que o Juninho apresentou que ele gostou. Mas quando o Juninho chega, todo mundo fala assim, é o substituto do Pedro. E esse peso em cima do Juninho é ruim, porque ele não é esse centroavante, ele não é esse goleador. Uma das valências, Rick, que ele tem, diferente do Pedro, é exatamente essa caída vertical que o Pedro não tem. O Pedro funciona muito mais de pivô, né? Exatamente. Joga em cima de mim que eu vou dominar para quem vem de trás. Né? O Juninho, ele tem essa infiltração entre zagueiro e lateral que dá uma possibilidade para quem vem de trás, um Arrascaeta, o Gerson, o De La Cruz, de meter essa bola para ele e ele segurar essa bola ou então tentar sair para a finalização. É uma característica já que a gente vê diferente do Pedro. E que é um detalhe importante, o Juninho fez um gol do título Carioca. Não foi 2-1 o primeiro jogo e o segundo 0-0, quem fez o segundo gol? Isso é verdade. O Juninho ontem já fez um gol que valeu 3 Mas eles estão lembrando, sabe o quê? A bola gol do contra o Inter. Que ele fez tudo certinho. E vai na trave, né? Que a bola bateu. O cara, assim, mal ou bem, ele já fez um gol em final de campeonato. Ontem fez um gol que valeu 3 pontos numa Libertadores, numa estreia. Eu acho que estão lembrando, sabe de quê? É de Pedro. Sabe que Foi relacionado para o jogo contra o Vitória. Essa é a notícia de agora. Dificilmente eu acho que o Felipe Luiz vai jogar nesse esquema de 4-4-2. Dificilmente eu acho que ele, pela possibilidade... todo mundo, exatamente, Mas a gente já não teve essa discussão com Pedro e Gabigol? Não pode virar Pedro e Juninho? Exatamente isso. Pela possibilidade que ele tem desses jogadores de lado. É difícil, ele tem muita opção de ponta, né? Mas o Juninho pode jogar junto com o Pedro, por que não? Também acho então isso. Então é isso, Tá jogando junto com o Bruno Henrique, né? Jogou com o Bruno Henrique. Exatamente. Com o Bruno Henrique de Pedro, no caso. Exato, e o Bruno Henrique fazendo um papel de 9. É isso. Reforços do Flamengo em próximo jogo do Brasileirão viajam nesta sexta e se juntam à delegação. Depois de vencer o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores, o Flamengo já vira chave para o próximo compromisso. Agora,
o rubro-negro se prepara para encarar o Vitória, no domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. Em meio a isso, a equipe terá 4 reforços: Wesley, Arrascaeta, Plata e Gerson. O quarteto ficou fora do jogo da última quinta-feira, por questões físicas. Contudo, o clube informou que os jogadores viajam para a Bahia no fim da tarde desta sexta. Desta forma, caberá ao técnico Felipe Luiz decidir se estes atletas ganharão oportunidade contra o Vitória. Cabe ressaltar que Danilo também desfalcou o Flamengo no jogo da Venezuela. No entanto, ainda tratando de lesão na coxa direita, o zagueiro segue como ausência na partida deste domingo. A expectativa é de que o camisa 13 seja reintegrado ao elenco na semana que vem. Desse modo, com os retornos de Arrascaeta, Wesley, Gerson e Gonzalo Plata, o Flamengo terá uma diminuição na lista de desfalques para a partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Sendo assim, apenas Pedro, Danilo e Matias Vina seguem fora, sendo monitorados pela comissão técnica. Com os retornos dos 4 jogadores, o Flamengo encara o Vitória neste domingo, a partir das 18h30, horário de Brasília, no estádio Barradão, em Salvador.